Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Zora Burns nasceu no Missouri em 1861, mas ainda bebê. Sua família se mudou para a pequena comunidade de St. Elmo, no condado de Fayette, Illinois, onde seu pai, Sr. William Burns, começou a trabalhar como fabricante de carroças. Em 1864, uma tragédia atingiu a família quando a mãe de Zora faleceu. Os anos seguintes foram difíceis, mas após um tempo, o Sr. Burns se casou de novo e sua nova esposa assumiu a casa. A vida no interior de Illinois durante as décadas de 1860 e 1870 oferecia poucas oportunidades para as meninas. Em comunidades como St. Elmo, a educação era feita em escolas locais de sala única e a frequência dependia das necessidades familiares. As crianças iam à escola por alguns meses, conciliando com trabalho na fazenda e tarefas domésticas. Muitas meninas contribuíam para a economia familiar, ajudando nas tarefas domésticas ou buscando trabalho próximo, como costurar, auxiliar em fazendas ou trabalhar em outras casas. Como muitas jovens criadas nesse ambiente, Zora acabou deixando a casa do pai para procurar emprego em outro lugar, e ainda no começo dos seus 20 e poucos anos viajou para a cidade de Lincoln, no condado de Logan, Illinois, onde conseguiu trabalho como empregada doméstica. Seu empregador era o Sr. Orrin A. Carpenter, um importante comerciante de grãos e um dos homens mais ricos da região. Ele morava com sua esposa Helen, sua mãe idosa, e suas duas filhas, Mary e Frances. Ele era considerado um empresário respeitável, com reputação de honestidade e dedicação à família. Zora começou a trabalhar na casa da família Carpenter no final de 1882 e continuou lá durante a primeira metade de 1883. Ela era uma jovem muito bonita e sua aparência logo chamou a atenção das pessoas da cidade. Suas tarefas eram típicas de uma empregada doméstica e incluíam limpar a casa e preparar as refeições. Ela recebia $1,50 por semana, com comida e moradia incluídas, mas o salário ainda era baixo para a época. Insatisfeita com seu salário, ela ameaçou deixar o emprego, mas o Sr. Carpenter a convenceu a permanecer em seu serviço. Ele comprou para ela sapatos caros e prometeu aumentar seu salário em $1 por semana, mas pediu que não contasse nada disso à esposa. Zora decidiu permanecer em seu emprego, mas acabou achando que seria melhor sair. No dia 1º de setembro de 1883, ela voltou para a casa de seu pai, em St. Elmo. Algumas semanas antes de voltar para casa, ela foi visitar sua irmã Frances, que morava com o marido, o Sr. William Dukes, na cidade de Wayne, em Illinois. Enquanto estava lá, ela conheceu o Sr. Thomas Dukes, irmão de seu cunhado, e a amizade logo se transformou em um namoro. Em pouco tempo, os dois ficaram noivos e planejaram se casar no final de outubro de 1883. Durante os preparativos do casamento, Zora disse ao pai que iria a Lincoln cobrar um dinheiro que acreditava que o Sr. Carpenter ainda devia. Ela afirmou que ele ainda devia salários do período em que trabalhou em sua casa. Na sexta-feira, 12 de outubro de 1883, ela deixou St. Elmo e viajou de trem para Lincoln, que ficava a cerca de 80 milhas de distância. No entanto, no dia seguinte, ela ainda não havia voltado para casa, e quando ainda não tinha retornado no domingo, sua família começou a ficar preocupada. Na manhã de segunda-feira, 15 de outubro de 1883, o corpo de uma jovem foi encontrado em uma estrada isolada ao norte da Rua 17, nos arredores de Lincoln. O local era uma estrada rural tranquila, pouco usada por viajantes. Quando as autoridades chegaram e examinaram o corpo, ficou claro que um crime violento havia ocorrido. A jovem sofreu ferimentos graves com a testa esmagada por golpes fortes e hematomas nos braços que indicam luta com o agressor. 2 cortes distintos eram visíveis em sua cabeça, mostrando que foi atingida com força. Ainda mais chocante, sua garganta estava cortada. Exame médico revelou outro fato preocupante. A jovem estava grávida de 4 ou 5 meses. Logo, o corpo foi identificado como o da senhorita Zora Burns. As autoridades entraram em contato com o pai dela, que viajou para Lincoln, e quando lhe mostraram o corpo, ele imediatamente reconheceu que era sua filha. Sr. William Burns ficou muito emocionado. Ele ficou profundamente abalado com o que viu e lutou para manter a compostura. Após a identificação formal, os investigadores começaram a reconstruir os últimos passos de Zora. A primeira pessoa a atrair suspeitas foi o Sr. Thomas Dukes, o homem com quem Zora pretendia se casar. Porém, Thomas Dukes apresentou um álibi, provando que estava em outro local entre 12 e 15 de outubro
Depois que o paradeiro dele foi verificado, a suspeita se voltou para o Sr. Orrin Carpenter, o antigo empregador de Zora. Diversas circunstâncias levaram as autoridades a investigar sua possível ligação com o crime. Testemunhas disseram ter visto ele e Zora juntos várias vezes, durante e após o período em que ela trabalhou em sua casa. Alguns disseram ter visto os dois caminhando juntos após anoitecer, outros lembraram deles na charrete do Sr. Carpenter. Outras testemunhas sugeriram que o relacionamento deles foi além de Lincoln. Disseram que os dois viajaram para Peoria, cidade às margens do rio Illinois e importante centro comercial e industrial do estado. Aqui foi alegado que o Sr. Carpenter se hospedou em um hotel, reservou 2 quartos adjacentes e registrou Zora como sua filha. Foram encontradas cartas trocadas entre os dois, e o pai de Zora disse à polícia ter cartas do Sr. Carpenter, algumas com dinheiro. Testemunhas disseram ter visto a correspondência entre eles e sugeriram uma relação além de empregador e empregado. A Sra. Dengler também falou com a polícia. Ela disse que Zora ficou com ela após sair da casa dos Carpenter e contou que a jovem lhe revelou estar grávida do Sr. Carpenter. Outra testemunha, Sra. R.J. Carpenter de Decatur, sem parentesco com Orrin Carpenter, disse aos investigadores que Zora trocava cartas tanto com o Sr. Dukes quanto com o Sr. Carpenter e, segundo ela, as cartas mostravam que Zora tratava de questões pessoais e também fazia pedidos de dinheiro ao Sr. Carpenter. A senhora contou que Zora parecia preocupada e perguntava várias vezes sobre cirurgiões na cidade que pudessem ajudá-la. Ao examinar a charrete do Sr. Carpenter, a polícia achou o que parecia ser sangue no assento e nas rédeas. As manchas foram examinadas ao microscópio e concluiu-se que eram sangue, embora a ciência da época não fosse capaz de determinar de quem era o sangue, ou mesmo se era humano. Grampos de cabelo também foram encontrados presos nas almofadas do assento da charrete, e eram do mesmo tipo dos grampos encontrados no bolso de Zora quando seu corpo foi descoberto. Diante disso, as circunstâncias foram consideradas suficientes para deter o Sr. Carpenter e, após novo interrogatório, ele foi acusado do assassinato de Zora Burns. No dia 28 de outubro, começou o inquérito do legista e a sala de audiência rapidamente se encheu de pessoas, pois todos estavam muito interessados em ouvir as provas que haviam colocado um dos cidadãos antes respeitados do condado atrás das grades. A primeira testemunha foi o Sr. Thomas Dukes, que deu um relato claro de onde esteve nos dias anteriores e na noite da tragédia, além de fornecer os nomes de várias pessoas que estiveram em sua casa, incluindo o chefe dos Correios e sua esposa, que confirmaram seu paradeiro. Ele explicou que estava noivo de Zora e que eles planejavam se casar no dia 31 de outubro. O pai e a madrasta de Zora estavam sentados ouvindo seu depoimento e foram os próximos a subir ao banco das testemunhas. Ambos afirmaram que Zora morou pouco tempo com eles nos últimos 4 anos e começou a trabalhar em Lincoln no fim de 1882. O Sr. Burns também falou sobre uma carta sem assinatura que sua filha havia recebido de Lincoln que dizia: Zora, por que você não vem? Venha logo. Já lhe escrevi 2 cartas e enviei dinheiro nas 2. Alguém deve estar pegando sua correspondência e seu dinheiro. Venha agora, imediatamente. Ele disse que Zora contou que a carta foi escrita por Orrin Carpenter e afirmou que ninguém além dele abria as cartas da filha. Quando perguntaram se, enquanto morava com ele e sua esposa em St. Elmo, pouco antes do trágico retorno a Lincoln, ela tomava algum remédio, ele disse que não, só a viu tomando chá de pimenta vermelha. Ele acrescentou que não tinha nenhuma suspeita de que havia algo errado com ela. Jenny Boyle, que trabalhava em Lincoln para uma família vizinha dos Carpenters, disse ao tribunal que via Zora quase diariamente. Ela disse que ela era bem comportada e nunca ouviu comentários negativos sobre seu caráter. Ela também disse que nunca a viu com o Sr. Carpenter. Testemunhas destacaram o bom caráter de Orrin Carpenter e ninguém conseguiu ligá-lo a Zora. Após retornar a Lincoln na sexta-feira, 12 de outubro após o inquérito do legista, o júri concluiu que Zora Burns foi assassinada, mas não soube apontar o responsável. O Sr. Carpenter foi liberado sob fiança, enquanto o caso aguardava a revisão pelo júri de acusação. A reação do público, especialmente em Lincoln, foi intensa. Moradores achavam que a riqueza do Sr. Carpenter influenciou o júri e surgiram rumores de que os detetives foram incentivados pela defesa a ignorar evidências. A tensão na cidade aumentou tanto que a polícia de cidades e vilarejos próximos foi colocada em alerta caso irrompesse alguma violência. Enquanto isso, a investigação seguia gerando pistas estranhas e por vezes confusas.
Um joalheiro contou que 2 jovens venderam anéis a ele e um deles trazia o nome Zora Burns gravado. Um homem de Hampton, Iowa, disse às autoridades que foi contratado para matar a jovem. Os relatos não trouxeram provas confiáveis, mas aumentaram o mistério do caso. Em 25 de janeiro de 1884, o grande júri apresentou uma acusação formal, acusando o Sr. Carpenter de assassinato. Ao contrário dos casos anteriores no Tribunal do Legista, desta vez a fiança foi negada e o prisioneiro aguardará o julgamento na cadeia. Devido à intensa publicidade e forte sentimento público no condado de Logan, seus advogados pediram a transferência do julgamento. Alegaram que a forte cobertura dos jornais gerou preconceito contra seus clientes, inviabilizando um julgamento justo em Lincoln. O pedido foi aceito e o caso foi transferido para a cidade de Petersburg, no condado vizinho. O julgamento começou em 10 de março de 1884. O caso da acusação baseava-se principalmente em evidências circunstanciais. Alegaram que Orrin Carpenter e Zora Burns tinham um relacionamento secreto que levou à gravidez dela. Segundo a teoria deles, Orrin Carpenter pode ter oferecido dinheiro para ocultar a situação dela ou convencê-la a interromper a gravidez. Quando a questão não foi resolvida, o conflito tornou-se violento. A defesa contestou as alegações e adotou postura autoritária diante da promotoria. Homens influentes de Petersburg participavam da defesa, e as simpatias dos oficiais pareciam estar desse lado. Alguns jornais relataram que o Sr. Carpenter foi tratado mais como vítima do que como culpado de um dos assassinatos mais cruéis e frios já julgados na região. Foi noticiado que o prisioneiro jantou com o xerife durante a custódia. Só uma filha do Sr. Carpinteiro foi ao tribunal. Ela usava roupas chamativas, conversava livremente com suas companheiras e não parecia nem um pouco intimidada pela gravidade da situação. Quando a acusação a chamou, perguntaram se ela ou sua irmã poderiam ter sido a mulher que ocupou o quarto ao lado do de seu pai no hotel em Peoria. Em sua resposta, ela tentou ser o menos colaborativa possível e respondeu às perguntas com uma clara indiferença, mas acabou admitindo que ela e sua irmã estavam no Missouri na época. Várias outras testemunhas foram chamadas para depor. Henry A. Hearns, que emprestou $10 ao Sr. Carpenter em uma viagem de trem para Peoria, disse ter visto uma mulher com ele que acreditava ser Zora Burns. O recepcionista e a camareira do hotel também descreveram a mulher como semelhante a Zora e afirmaram que o Sr. Carpenter tentou deixá-la em segundo plano. O pai e a madrasta de Zora também foram chamados. Eles falaram sobre o caráter dela, sua vida e seus movimentos até o momento em que ela retornou a Lincoln em 12 de outubro de 1883. Orrin Carpenter não depôs em sua defesa. Seus advogados alegaram que o caso se baseava em especulações, não em provas. Eles questionaram a confiabilidade das testemunhas e destacaram que nenhuma das supostas cartas entre o Sr. Carpenter e Zora foi apresentada no tribunal. Também destacaram que não encontraram roupas manchadas de sangue do acusado. Após o julgamento, o juiz revisou os principais pontos das provas e lembrou aos jurados as questões a decidir. Advogados da acusação e defesa já haviam feito discursos finais, pedindo aos jurados que interpretassem os depoimentos a favor de seus clientes. O júri se retirou para deliberar sobre o veredicto. Na manhã de 21 de março de 1884, eles retornaram à sala do tribunal e anunciaram que consideraram o réu, Sr. Orrin Carpenter, não culpado, embora esse veredicto o tenha absolvido perante a lei. Muitos cidadãos do condado de Logan continuaram não convencidos. A opinião pública em Lincoln era fortemente contra ele, e uma reunião pública logo foi convocada com a presença de cerca de 4.000 moradores da região. Os presentes decidiram que o Sr. Carpenter deveria deixar o condado de Logan, e 75 homens foram encarregados de lhe comunicar isso. Quando eles o confrontaram, ele negou irregularidades e não reconheceu o direito do grupo de ordenar sua saída. Mas a hostilidade não terminou aí. O pai de Zora, Sr. William Burns, expressou abertamente seu desejo de vingança. Certa vez ele foi visto em Lincoln com uma espingarda, dizendo que esperava pelo Sr. Carpenter para atirar nele. Ele foi convencido a voltar para casa, mas a tensão permaneceu. Em 2 de dezembro de 1884, o Sr. William Burns mais uma vez saiu à procura do Sr. Carpenter, e quando o encontrou, disparou seu revólver, mas o tiro errou o alvo. Nesse período, o Sr. Carpenter já se preparava para sair da região, com sua propriedade e negócios à venda. Em seguida, ele e a família mudaram-se para o território de Dakota, mas foi relatado que as despesas do julgamento haviam reduzido bastante sua fortuna, antes considerável.
Apesar das suspeitas que continuaram a cercar o caso e do fato de que o júri havia decidido que as provas apresentadas no julgamento não foram suficientes para comprovar a culpa, além de qualquer dúvida razoável, ninguém mais foi julgado pelo assassinato de Zora Burns e o caso segue oficialmente sem solução. Um dos crimes mais perturbadores e polêmicos da história local. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem seus comentários ou sugestões e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.